Queridos, nós agradecemos muito a Deus por ter conhecido essa família. Vamos chamar, fala igreja, né? É uma igreja, mas nós somos uma família. E já há anos aí, já passa década, que nós criamos uma aliança, um vínculo tão forte com essa igreja que ultrapassa os 10 anos, quando nós conhecemos o pastor Michel e a pastora Fran e seus filhos ainda pequeninos, a igreja lá no Brejatuba, é Brejatuba que era, né? Lá fantástico, quando nós fomos no culto lá, e Deus já nos mostrava grandes coisas para essa igreja, e passar esses anos e ver o que Deus está fazendo é maravilhoso. E para mim é uma honra estar aqui. Eu quero agradecer muito pastor Alex, pastora Thaís, pelo convite, e também ao pastor Michel e a pastora Fran. Creio que eles estão acordados agora. Que hora que deve ser lá? Se ele escrever a hora, você já me passa aí, que ele deve estar ligadinho, que ele perdeu o sono ontem à tarde, 12:30, né? O pastor Michel, ele perdeu o sono ontem à tarde, no final da tarde já, à noite, e ele decidiu conversar comigo, porque ele tinha perdido o sono. Devia ser umas 7, 8 horas da noite, não sei, pastor Michel, a hora que era, mas ele perdeu o sono. Só que ele perdeu o sono lá. E para mim era 2 horas da manhã. E eu estava ali com a minha esposa, a Linda já não estava dormindo ainda, que era muito cedo, 2 horas da manhã, muito cedo, né? Então a gente não estava, e ele estava conversando comigo pelo WhatsApp e tal, e a gente proseando ali um pouquinho, e eu mandando áudio baixinho e tal. Ele: posso ligar? Pode mandar vídeo? Eu falei: pode, Michel, pode, é só 2 e pouco da manhã mesmo, vamos. E aí de repente aparece lá, né, aquele solão no fundo, e ele sem sono nenhum, e nós de madrugada online, vídeo. E nós tivemos um momento muito gostoso, tivemos uma conversa muito boa. Michel, para nós, o pastor Michel e a pastora Fran, são pessoas que passaram a fazer parte da nossa vida, da nossa família. Tive o privilégio de estar várias vezes até hospedado na casa dele, mas também tive a alegria de recebê-lo em minha casa em Londrina, dele ficar com a gente, dele conhecer aquele enorme lago Igapó lá, enorme. Pensa num negócio enorme. É bonito, mas não é praia. Mas nós criamos uma aliança muito forte. E foi tão interessante que eu falei para ele, falei assim: Michel, quando você mandou a primeira mensagem aqui, você me despertou eu estava sonhando, e num sonho eu estava tendo uma visão, e eu estava tentando identificar a pessoa que estava naquele sonho. Eu acho que eu posso falar, pastor Michel, porque eu já falei para você. Naquele sonho, Deus me mostrava ali dentro daquilo que Deus estava mostrando, que Ele estava realizando naquele local, e Ele mostrava então uma pessoa sendo usado para ser libertador. E aí, quando chegou a primeira mensagem, eu sou muito assim, de dia e de noite. Se eu recebo alguma mensagem, eu gosto de responder. É muito difícil eu receber uma mensagem e se eu ouvir, irmãos, pode ser quem for, se tiver no meu cadastro ou não, eu respondo, mesmo que seja só 1 minuto, eu retorno. E eu ouvi e acordei, e aí nós começamos a conversar, e Deus mostrava o que Deus iria fazer
ali em Nova Zelândia, não posso confundir o nome, Nova Zelândia, com esse casal abençoado naquela cidade. Deus os levanta lá para coisas grandes. Então, para mim é uma honra. Eu não pude estar aqui o ano passado no culto de envio, porque no culto de envio da igreja eu tinha até planejado para estar aqui, eu e minha esposa, o pastor João, com a sua esposa, minha filha. Mas aí, como nosso líder, nosso pastor estava enfermo, e um câncer estava ali trazendo muita dificuldade, que inclusive veio recolhê-lo agora em janeiro. Meu pai espiritual, uma referência para mim. E o culto então foi transferido para o dia que era o culto aqui. E eu não poderia deixar de estar lá com a minha liderança. E eu queria muito estar aqui. E eu não consegui. Mas nós estamos nos falando muito. Nós temos tido esse contato. Temos orado por ele, pela família. E agora orado por vocês. E é assim, se Deus dá visões e a gente manda o recado. Se for para lascar, lasca também, mas que Deus manda falar, fala. Irmão, não tem esse negócio tá? Então, queridos, por isso nós não estivemos aqui, mas o pastor Michel, a pastora Fran sabe disso. E eles são os apóstolos, profetas que Deus enviou para aquela nação para fazer a diferença. E aquilo que Deus usou para fazer aqui, transicionar para que vocês continuassem, Deus vai fazer em dobro lá. Aquela nação vai conhecer o poder de Deus através da unção liberada por vocês ao enviá-los para aquela nação. Um princípio que eu conversei muito com o Alex, com a Thaís, é honra. É honra. Honre, que Deus vai te honrar. Eu estou há 45 anos na Igreja Batista da Glória. Eu só tive um pastor, depois de Jesus, que foi o apóstolo Enoque. Eu me converti no dia do velório, no dia que eu fui convidado para dar uma palavra, no dia 7 de janeiro. Eu estava dizendo que eu tinha perdido a referência paterna. Eu tinha perdido a referência paterna porque o meu pai, que se chamava Atílio, que Deus também já o recolheu, o meu pai, ele era uma pessoa que não tinha sido uma boa referência. Um homem que se envolveu com muitas coisas erradas, um homem que tinha se envolvido com o crime, um homem que eu vi ser preso, um homem que eu vi agredir a minha mãe, um homem que eu vi causar muitas dores à família. Então eu fui perdendo na minha adolescência, na minha infância, a referência paterna. E quando eu cheguei na igreja em 1980, e que eu conheci a igreja, que foi me apresentado Jesus, eu vejo vocês, os jovens, esses adolescentes, eu quero dizer uma coisa para vocês. Foi na idade de vocês que Deus me pegou. Eu me apaixonei por Jesus, como eu estou vendo vocês apaixonados aqui por Jesus. Mas eu não conhecia Jesus, eu conhecia um homem que se chamava naquele momento, não era pastor, mas já estava ajudando a cuidar da igreja, que se chamava Enoque. Então eu não conhecia Jesus, eu não conhecia o Espírito Santo, mas eu conheci um homem
que se parecia muito com Jesus e que se parecia muito com o Espírito Santo. Quero dizer para você que já fica um recado: as pessoas não vão conhecer Jesus logo de cara, eles vão conhecer vocês logo de cara. E se vocês parecerem com Jesus, e se vocês se parecerem com o Espírito Santo, como Barnabé era visto como aquele homem que parecia o Espírito Santo, as pessoas vão se apaixonar por Jesus, porque você vai parecer com Jesus. Eu estou contando um pouco, eu falei para vocês que eu vou tentar pregar. Eu mandei a mensagem, você pediu para mandar a mensagem. E ele falou: pastor, manda a mensagem. Eu falei: eu mando, mas se eu conseguir pregar ela, Deus seja louvado. Mas de qualquer maneira, Deus vai fazer algo aqui tremendo nessa noite. Mas eu vou tentar ler um texto, porque eu sou batista. E batista, quando chega no lugar, se não pregar ou não falar alguma coisa da Bíblia, dá ruim. Não dá ruim não, aqui não dá. Aqui é a igreja maravilhosa, poderosa, cheia do Espírito Santo. Então eu estava lá, na minha infância, pastor Michel, pastora Fran, eles falaram que ia estar aí, se não tiver, manda eles entrar. E não vai dormir não, caras. Eu passei a acreditar na paternidade. Eu passei a acreditar, porque eu estava desacreditado. A minha referência paterna, que tinha o meu nome, que tinha me dado o nome de Atílio, eu tinha desacreditado. E eu passei a desacreditar mais ainda, quando eu vi, quando a polícia entrou dentro da nossa casa, arrebentou uma porta, e perto do meu quarto, onde meu pai tentou correr, colocou um revólver debaixo do queixo do meu pai, e pediu para ele tentar correr, e dizia: corra para que eu possa te matar, e eu estava do lado. Estava do lado. Aí sim, cara. Eu já falei lá que nós estávamos juntos, de madrugada. Eu sei que tem pessoas aqui que tiveram experiências terríveis na paternidade. Mas quando você tem o mesmo nome do seu pai, e vê um policial gritando o nome do seu pai, que é igual ao seu nome. Meu mundo na paternidade se arrebenta ali. E quando eu passei na igreja, conheci Jesus, e eu olhei para aquele líder, para aquela referência, eu falei assim: eu posso voltar a acreditar na paternidade. Querido, você que está aqui nessa igreja, vocês têm uma paternidade. E sabe o que me levou a conquistar a minha família para Jesus? Foi porque eu queria que todos os meus irmãos voltassem a acreditar na paternidade. Enquanto eu não vi os meus 6 irmãos, nós somos em 7, nas águas, eu não sosseguei. E o dia que eu vi o meu pai e minha mãe na igreja, aí eu falei para Deus: Deus, agora eu posso ir mais longe ainda. Então eu pude ver meu pai e minha mãe se convertendo, entregando a vida para Jesus. Pude ver os meus 6 irmãos sendo batizados. E eu pude beijar o meu pai, abraçar o meu pai. E dizer que eu amava o meu pai. Porque eu passei a acreditar na paternidade através de um homem de Deus. E eu passei a servir o meu pai espiritual, desde então, na igreja.
Eu entreguei a minha vida para Jesus e entreguei a minha vida para a igreja. Quando eu fui me casar, ou para me casar, eu disse para minha esposa: eu tenho medo de me casar, porque eu tenho medo de ser igual ao meu pai. Havia uma dor ainda dentro. Ela falou assim: você não será igual ao seu pai. Você será diferente ao seu pai. Porque a memória que eu tinha do meu pai era um homem ainda, por mais que eu já tivesse na igreja, por mais que eu já tivesse, eu tinha medo. Quero dizer algo aqui para você, que isso eu não sei se vai ajudar os jovens ou não, mas eu creio que sim, pastor Alex. Eu não tive um pai, naquele momento, que fosse uma referência muito forte, biologicamente falando. Mas a minha mãe sempre falava uma coisa para mim que marcou a minha vida, e ela falava muito meiga, com a voz sempre suave, mesmo não estando na igreja. Ela sempre dizia: filho, honre seu pai. Escute bem o que eu vou falar para vocês, e que fique ligado no que o Espírito Santo pega o mistério e vai segurando dentro de você aí. Eu fui discutir, eu levantei a minha voz para o meu pai, mesmo ele sendo toda aquela pessoa desconfigurada perante a sociedade, que foi se converter muito depois. Eu tinha 19 anos. Quando eu levantei a minha voz pela primeira vez com meu pai, eu tinha 19 anos, estava noivo, nós estávamos noivos já. Você viu que eu fiquei noivo cedo. Estava noivo. Eu fui para a casa dela e eu chorei amargamente, porque eu nunca deveria ter gritado com meu pai. Porque veio a voz da minha mãe no meu ouvido e disse assim: ele ainda é seu pai. E então eu me caso com a minha excelentíssima, amada esposa, que estamos casados há 36 anos, e esse ano completará 37. Posso ouvir um glória a Deus? Agora eu posso começar a pregar, porque agora eu cheguei em você, amor. Meu lar, um ambiente de paz. Agora eu posso começar a pregar. A referência paterna, a referência biológica não era boa, mas a referência espiritual era excelente. Meu pastor, o apóstolo Enoque, que Deus o recolheu dia 7, e que durante esses 45 anos eu o servi com muita alegria, em tudo que eu pude fazer para servir aquele homem no ministério, eu fiz. E tive o privilégio dele fazer o meu casamento. Ele e o pastor, que minha esposa era da igreja missionária, então ela já veio de uma igreja que já se chamava missionária. Eu falei: amor, você já vem do nome que é de igreja missionária, você vai casar comigo, vai dar bom esse negócio. E o meu pastor fez o nosso casamento. E ali nós começamos a construir um lar, uma família. Eu não tinha muitas referências paternas, porque era ruim.
a biológica ali do meu pai era ruim. Meu pai, minha mãe, tudo não era boa. Mas a espiritual era boa. Mas eu sabia que tinha que ser Deus. E eu quero dizer algo para você. Deus precisa habitar no seu lar. O Espírito Santo de Deus precisa habitar no seu lar. Jesus precisa estar presente no seu lar. Mas vamos falar um pouco de lar? Filipenses 2, o 14 ao 15, diz assim. Irmãos, aleluia, só para você, tá? Senão eu vou começar toda hora, se eu tomar 3 goles, Eu sabia que vocês não iam deixar passar batido. Vocês são demais. Essa galera aqui, pastor Michel, não mudou nada. O pastor Alex está fazendo um trabalho de excelência aqui. Graças a Deus pela vida do pastor Alex, da Thaís. Cara, desde o dia que eu cheguei aqui, eu vi a excelência e o carinho que você tem tratado essa igreja. Eu creio, entendi que o discipulado com o pastor Michel e a pastora Fran foi algo realmente, foi transferência mesmo. Às vezes eu vejo você falando até um jeitinho, cara. Eu falei, cara, você é demais. E é verdade que eu estou falando. Tive os 2 domingos. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Toda família em um determinado momento enfrenta alguma batalha, sim ou não? Sim. Irmão, a não ser que eu estou pregando lá no céu e não estou sabendo ainda. Porque às vezes eu posso estar na eternidade e posso ter chegado e não estou sabendo, né? Seja, né, vai enfrentar alguma batalha, seja por dificuldade no casamento, dificuldades com os filhos. Aqui também ninguém tem dificuldade com os filhos, porque os filhos já estão criando asinha, né? Ou até problemas financeiros. Uma família estruturada não é aquela que não possui conflitos, mas sim aquela que consegue resolver os seus problemas internos. Então, dizer que nós não teríamos lutas e dificuldades, dizer que eu não teria dificuldades, eu e minha esposa, que nos casamos jovens, tinha acabado de completar 21 e ela tinha 20 anos de idade. Então dizer que a gente não teria dificuldades e conflitos em algumas outras coisas, nós teríamos, mas nós sabíamos de uma coisa: tinha alguém que poderia nos ajudar. Hoje, queridos, eu quero dizer, 36 anos depois, eu vejo a igreja muito organizada para ajudar, muito, para ajudar casais, para ajudar os filhos. Eu vejo quantos eventos maravilhosos a igreja tem e oferece. No nosso tempo, era Jesus, o Espírito Santo, Deus, e quando a gente tinha assim uma facilidade para procurar, não que a liderança não estava ali, às vezes nós procurávamos, mas eram coisas de muitos tabus antigamente, não tinha tanto trabalho como tem hoje. E eu louvo a Deus pela igreja quando tem esses eventos, trabalhos que já vão formando o jovem ou adolescente com caráter e vão preparando para o casamento. Mas nós tivemos que aprender, e tem muitas pessoas tendo que aprender. E uma das coisas que eu coloquei aqui como um subtítulo, subtema, evite discussões e embates desnecessários. Segundo Timóteo 2, 23 e 24 fala assim: evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. O servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Olha a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, estou do lado dessa pessoa. Estou do lado. Pastor Michel, assim, eu fico até incomodado de pregar no meio de tanta santidade assim, pastor Alex.
Mas muitas vezes, irmãos, o discipulado é algo que às vezes, né, a gente fica pensando no discipulador. Tem discipulado que o discípulo já fica, eu não vejo a hora de chegar no meu discipulador para contar tudo que você está fazendo, misericórdia. O discipulador já fica até em desespero, quando alguém liga, nosso discipulado está confirmado, né? Vixe, o discipulador fala, Deus da glória. É hoje que demora. Muitas vezes entramos em discussões, né? Em discussões que são desnecessárias. Então, se você falar, pastor Atílio, como é que foi esses 36 anos, a construção do seu lar, da sua família? Teve discussões que você entrou, que, irmão, teve coisa que era desnecessária. Tem coisa que é desnecessário. Tem situações que são desnecessárias. Porém, tem pessoas que gostam de brigar, caçam problemas em tudo. Nós precisamos estar atentos. Existem certas coisas pelas quais não vale a pena nem discutir. Precisamos aprender a dar fim nas contendas. Salomão, lá no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 3, fala assim: é uma honra dar fim às contendas, mas todos os insensatos acabam se envolvendo nela. Então tem pessoas que procuram confusão em tudo. Tem gente que procura confusão. Irmãos, nós temos que ser uma igreja que sai das confusão. Posso ouvir um glória a Deus? Deus nos ajuda a dar fim nas contendas. E quando ela está dentro de casa, Satanás tem coisas que ele só fica assuntando, e ele fala assim: esse cabra vai arrumar confusão. Essa mulher vai arrumar confusão por causa desse bife. Então nós precisamos aprender a dar fins nas contendas. Você quer um lar abençoado? Você quer um ambiente, cadê aqui? Meu lar, um ambiente de paz. Você precisa dar fim às contendas. Tem que ter o teu nível de percepção. Nós conversamos um pouco isso, estava falando com o pastor Alex. Nós temos que andar mais em espírito, viver em espírito, para que a gente comece a notar quando Satanás começa a jogar algumas coisinhas para causar confusão dentro de casa. Então você tem que proteger o seu lar, você tem que proteger a sua família, você tem que proteger os seus filhos. Como é que eu protejo? Primeiro, a gente precisa transformar o nosso lar em um lugar abençoado, um lugar onde as pessoas têm prazer, onde você tem prazer. Irmãos, a nossa casa é uma célula. Quem é a casa aqui é uma célula? Levanta a mão. Uau! Deus seja louvado por todos os anfitriões. Vamos aplaudir os anfitriões dessa igreja. Vocês são demais. Mas pensa, as pessoas vão chegar na sua casa, o ambiente precisa ser um ambiente preparado, cheio da unção. Você não pode estar ali onde o inimigo jogou contente. Você está ali, o que você fez de lanche para a turma hoje? O que você fez? Hoje eu fiz pão com salsicha. De novo, mulher, parece que só tem salsicha na geladeira, mas ele só tem mesmo. Tem célula que a gente faz supervisão lá e a gente já sabe que vai comer pão com salsicha, por mais que a gente fale para fazer. Tá, não vamos entrar no mérito, mas gente, pão com salsicha é bom demais. Aleluia. Eu olhando para vocês e olhando para lá. Tem um reloginho aqui que eu falei para o Alex, eu vou, mas não sei até onde. Vamos lá, aprendendo a pensar antes de falar. Diga comigo, preciso aprender a pensar antes de falar. Então, queridos, uma regra muito importante para evitar guerras dentro de casa é pensar antes de falar. Provérbios 15, 23 diz assim: dar resposta apropriada é motivo de alegria, é como um bom conselho, é como
E como é bom um conselho na hora certa. Quando damos uma resposta branda, desmontamos toda a possibilidade da continuidade daquela discussão. Sim ou não? Sim. Lá em Provérbios 15:1 fala: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida, a palavra dura, desperta a... Então, quando respondemos guiados pela emoção, ou mesmo na hora da raiva, na maioria das vezes teremos que nos retratar mais cedo ou mais tarde. Sim ou não? Eu sei que muitas vezes a gente joga muita culpa no temperamento. Pastor do céu, gente, quem discipula alguém sanguíneo aqui, levanta a mão. Não, quem discipula alguém que sabe que o discípulo é sanguíneo, levanta a mão, vamos lá. Quem é sanguíneo, levanta a mão. Colérico. Gente, por que predomina? Dentro da sua casa, dentro do seu lar. Como é que é lá, quando começa aquelas conversas que vão tomando uma proporção? Você é tranquilo para resolver as coisas? Então nós devemos aprender a falar com mansidão. Ter domínio próprio evitará muitos embates tristes. Precisamos desses frutos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. É bem verdade que tem pessoas que aparentemente são mansas, mas ofensivas no que falam. Quero dar uma dica aqui, irmãos. Tem gente que assim, talvez sejam bem fleumáticos e bem melancólicos, mas eles arrebentam qualquer pessoa, dependendo do jeito que fica. Ai, amor, você é muito nervosa. Amor, se continuar assim, você vai ver, você vai morrer, hein? Ô, irmão, você vai falar isso para um sanguíneo? É ela que vai acabar. Continua falando desse jeito. E volta para o discipulador. Quarta-feira tem discipulado. Você vai. Ô, amor, você vai falar que eu sou manso. Ó, pera lá, não vamos confundir mansidão com pessoa mansa de um jeito que ele vai lá e começa a irritar o outro que é sanguíneo e o outro que é colérico. Porque tem pessoa que sabe irritar o outro. Sim ou não? Eu já tive pessoas no gabinete ali que um estava falando, né? Não, pastor, porque precisa. E o marido. Eu falei, o que é? Ih, pastor, vai levar o senhor na conversa. Eu falei, irmão, você está me irritando. Cara, agora eu estou vendo por que a tua mulher é assim. E aí ela já ganhou força também, né? Pastor, tem hora que dá vontade de dar na orelha dele. E pastor, tem dia que eu até coloquei capacete lá em casa, só para me proteger dela. E pior que ele fez isso. Então eu não confundo pessoas mansas sem o Espírito. Eu confundo pessoas que têm mansidão eu traduzo pessoas com mansidão cheias do fruto do Espírito. Então eu profetizo nessa noite que você será uma pessoa cheia do fruto do Espírito, com domínio próprio, cheio de mansidão, e que vai fazer do seu lar, escute bem, vai fazer do seu lar um ambiente de paz.
Teu lar é um ambiente de paz, irmão. E quando os outros chegar lá, eles já vão ver. E quando, mesmo que você vai lá para a célula, irmão, quando vai sentar naquela célula, você vai estar cheio de paz. E quando estiver ministrando a mensagem que você ministrou domingo lá, ninguém vai ficar lá com a esposa. Está vendo? É para você, não é para você. Não tem esse negócio de é para você. Você já está num ambiente de paz. Posso ouvir um glória a Deus? Lá em Gálatas 5, 22, 23, só para citar o que nós falamos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, agora em negrito, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Devemos buscar a paz onde convivemos. Romanos 14, 19 diz assim: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. A paz exige um esforço pessoal. Nesses 36 anos, onde que Deus colocou a minha esposa, minha linda esposa do meu lado, eu sabia que era também a minha obrigação produzir paz. Eu sei que tudo que eu estou falando vai ter momentos que nem eu já disse no começo, nós vamos ter as nossas lutas, mas você tem o Espírito Santo caminhando com você, e Ele vai te ajudar a se esforçar, a ajudar a pessoa que está com você. Então, no que depender de mim, o que depender de você, o que depender de nós, nós devemos viver em paz com todos e em todos os lugares. Quantos são casados aqui? Levanta a mão, os maridos. Só os maridos agora. Só os maridos, levanta a mão. Quantos maridos? Ai, bastante marido aí. Quero dizer uma coisa para vocês. Você é um pacificador dentro do seu lar. Você é um pacificador. Escute bem. Você é aquela pessoa que tem que ajudar a trazer paz dentro da sua casa. As esposas, levanta a mão agora. Você é uma pacificadora também dentro do seu lar. Pastor, se o marido é um pacificador, a esposa é uma pacificadora, então o meu ambiente vai ser um ambiente de paz. Posso ouvir um glória a Deus? Ué, se os dois são pacificadores. Os filhos, agora os jovens, os solteiros, levanta a mão, todos solteiros, todos, eu não vou pedir, eu não vou orar para vocês casar agora não. Saiu o pastor Alex e a pastora Thaís, tem uma estratégia aí para, não, você vai levantar a mão até, então, filhos, vocês também são pacificadores dentro de casa. Porque eu entendi, na minha adolescência, quando eu me entreguei para Jesus, eu não fui causador de contenda, eu não procurei causar contenda, porque já havia muito problema dentro da minha casa, para me levar mais problema, então eu pude ter a alegria e o privilégio de poder levar paz através de Jesus. E hoje tem celular. Hoje tem celular. Eu não vou perguntar quem tem celular, porque se bobear tem gente que tem 2 celulares. Então não vou. Mas celular pode trazer paz. Mas também pode trazer contenda. Então eu quero dizer para vocês, filhos, vocês são crentes. Amém? É verdade. Vocês são crentes.
Romanos 12:18 fala assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Irmãos, ele está dizendo aqui para fazer todo o possível. Então nós devemos fazer todo o possível para viver em paz com todos. Isso começa dentro de casa. Isso começa dentro de casa. Você quer ser um líder de excelência? Você quer liderar com excelência? Comece liderando bem a sua casa. Quando o pastor Enoque, há 30 anos atrás, foi lá, me chamou a mim, chamou a minha esposa, eu já tinha a Vanessa. Vanessa era pequena. E ele me chamou para o pastoreio. E eu entendi naquele dia, quando ele nos chamou, falou assim: filho, você já é um homem que cuida bem das pessoas. E ele olhou e disse assim: eu tenho observado você. Olha a pessoa que está do seu lado, diga assim: as pessoas te observam. E sempre tem alguém olhando e acreditando que você vai além. Posso ouvir um glória a Deus? Então ele olhou para mim e ele falou assim: filho, eu estava observando você, e eu quero te chamar agora. E na época, irmãos, quero dizer algo para você. A igreja batista que naquele momento, não tinha busca de dons do Espírito Santo. Nós estávamos começando a gatinhar, conhecer o Espírito Santo. Mas nós já tínhamos sido batizados no Espírito Santo. E ele falou assim: filho, eu tenho observado você, e eu quero te enviar para ser pastor numa igreja enorme, fantástica, uma igreja poderosa. Nove pessoas, 4 adultos e 5 crianças. Mas fica tranquilo, nós perdemos 2 logo de cara. Eu falei: Jesus, é assim que começa o ministério, já perdendo? O Espírito Santo falou assim: você começa o ministério perdendo, mas você não sabe o porquê você perdeu esse casal. Esse casal você não perdeu, são pessoas que iriam controlar você. Então fica tranquilo que eu cuido deles em outro lugar. E levou eles para 7. E agora sobrou 7. Ainda era bastante. Eu falei para Deus: Deus, o Senhor usou um homem, meu pai espiritual, para acreditar em mim. Ele acreditou em mim. Então dessa igreja o Senhor será honrado, porque eu vou honrar o meu pai espiritual. E aquela igreja cresceu tanto. Aquela igreja cresceu tanto que dela foi saindo outras igrejas. E foi saindo mais igrejas. Nós adquirimos o Trovão Azul. O Trovão Azul era fantástico, era uma combinha azul sem banco. E nós tínhamos tanta gente na igreja. E nós pegávamos o Trovão Azul, que começa para virar a curva, nós começávamos a virar pelo menos uns 5 minutos antes de chegar na curva. Pastor, está chegando. Eu falei: já chega, o volante já chega. De vez em quando nós tínhamos que buscar graças a Deus, isso faz 30 anos, ninguém vai me processar mais. Pastor, a porta abriu. Eu falei: e daí? Tem um caído lá fora, vamos buscar.
Tinha tanta gente, né, amor, dentro do trovão azul, um microfoninho, uma caixa, o trenzinho aqui dentro solto, e minha esposa cantando, e eu pregando, e nós, irmãos, e assim Deus foi abençoando, e nós podemos honrar o nosso líder, porque quando ele ia lá, a igreja, outra igreja que estava lá, que nós fomos enviados com 7, nós já estávamos numa outra igreja que já estava com muitas pessoas, já abrindo outra igreja. Quero dizer uma coisa para você: quando o seu lar é abençoado, outros lares serão abençoados através da sua vida. Eu pude entender que a minha igreja, eu sempre fiz assim. Isso eu falo para todo mundo. Falo para os pastores. Falo para os pastores. Pastoreie sua casa. Pastoreie sua família. Você conseguirá pastorear bem a sua célula. E vocês pastorearão muito bem essa igreja. Pastor Michel, eu sei porque nós tivemos muitas conversas juntos. E como o pastor Michel era preocupado em pastorear a família dele. Então eu sempre tinha no meu coração, eu precisava pastorear a minha esposa. Eu precisava pastorear a Vanessa. Depois chegou a Ariane, eu precisava pastorear a Ariane. Depois chegou a Rebeca, eu precisava pastorear a Rebeca. Depois chegou o Caleb, eu precisava pastorear o Caleb. E depois acabou porque ela não quis mais. Mas eu queria mais um. Ela que não quis. Ela falou que ele estava ficando velho para continuar tendo filho. Eu fui pastorear quatro filhos. E a minha esposa. Hoje eu pastoreio minha esposa, 4 filhos, 2 genros casados com minhas 2 filhas, 4 netos. Rebeca ficou noiva domingo aqui na praia. Ela quis ficar noiva aqui. Ele quis ficar noivo. E Caleb casa o ano que vem. Acabou a produção lá em casa, não tem mais não. Já foi tudo. Comecei a pastorear uma ovelha. Hoje pastoreamos 14 ovelhas. A igreja cresceu lá em casa. Posso ouvir um glória a Deus? Mas aí Deus falou assim: filho, pastoreia bem esse rebanho, que você vai ver, você vai conseguir pastorear bem a igreja. Pastoreie bem a sua casa, e você pastoreará bem a sua célula. Cuide bem da sua família, e você cuidará bem das pessoas que Deus der para você cuidar, porque o seu lar é um lar de um ambiente de paz e de paz. Eu não sei onde eu estou aqui, mas eu sei que está acabando o tempo ali. Por último, a decisão de perdoar. Eu pulei um versículo aqui. Precisamos entender que na maioria das vezes a nossa luta não é humana, e sim espiritual. Sim ou não? Quero dizer uma coisa aqui, irmãos. Nesses 45 anos que eu estou na igreja, nesses 30 anos que eu pastoreio, muitas vezes nós tivemos que levantar em guerra contra Satanás, porque ele tentou por várias vezes contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos e contra os nossos netos. Se tem uma coisa que não falta na minha casa, e não faltará na sua casa, é óleo ungido. E quem faz o óleo ungido lá em casa é minha esposa, ela fabrica. E nós distribuímos, lá na igreja nós damos óleo ungido, e ela faz. Nós não compramos óleo ungido, nós fazemos. Deus deu essa unção para ela. E nós não fazemos para vender, que nós não ganhamos dinheiro com negócios, não.
não falta óleo ungido lá em casa. E quando vem um filho, quando vem uma filha, pai, tive um sonho, pai, tive uma visão, tive isso, tive aquilo, eu vi o inimigo, vamos orar agora, vamos clamar, vamos levantar. Satanás não vai se levantar contra a nossa casa, contra a nossa família. Eu quero dizer uma coisa para você: se você está percebendo que a coisa, você está fazendo tudo certinho, você está cuidando do seu lar, se você está investindo na sua família e Satanás está se levantando, você também vai se levantar, vai orar, vai se consagrar, vai expulsar todos os ataques de Satanás contra a sua casa e contra a sua família. Ninguém vai tocar na sua família em nome de Jesus. Ninguém vai tocar, não. Você não vai permitir. Você não vai permitir. Eram umas 5, 6 horas da manhã. Você vai me ajudar. Minha esposa, ela é bom com números, horários e tudo. Eu erro tudo, ela me corrige. E às vezes eu estou pregando e ela corrige pregando. Ela não tem, irmão, eu não posso errar. Se eu falar o dia errado, ela corrige e eu também corrijo na hora. Tudo é juízo, irmão. E eu estou produzindo um ambiente de paz. Eu não vou agora tumultuar. Mas eu me lembro que o Espírito Santo de Deus me acordou de madrugada. Eu fui no quarto do meu filho. Meu filho, Caleb, ele tem uma alergia de algumas coisas. E só atacava o olho. Só atacava o olho. Então inchava o olho dele. Parecia que ele tinha levado um soco. Um dia nós levamos no médico, quase nós saímos processados. Aí foi comprovar, era uma alergia. Só que naquele dia, não atacou o olho. E de madrugada, show. Ele tomou um remédio, ibuprofeno, e tinha um componente mais forte que produzia alergia ainda. E o Espírito Santo me acordou. E eu falei, eu não tenho muito hábito assim, a gente já abençoou os nossos filhos e tal. E naquele dia o Espírito Santo falou assim, vai lá no quarto do teu filho. E quando eu entrei no quarto do meu filho estava morrendo asfixiado. Eu falei, Deus, eu repreendo essa ação maligna em nome de Jesus. Pai. Irmãos, eu peguei o meu filho, juntei o meu filho, joguei dentro do carro e falei, Deus, Satanás não vai tocar no meu filho. E nós fomos até o hospital numa velocidade incrível. Chegamos naquele hospital, levamos ele. Foi o tempo suficiente do médico dar adrenalina no braço dele, para que ele voltasse a respirar. Eu falei, Satanás, você não vai tocar no meu filho. Quero dizer para você, esposa, se você perceber que o inimigo está se levantando contra a sua casa, e vocês têm buscado a Deus, e você percebeu que Satanás está arrumando armadilhas, mulher, busque a presença de Deus, trave batalha e repreenda toda ação maligna contra o seu casamento. Você tem poder para fazer isso. Unja a sua casa, revista a sua casa, em nome de Jesus. Efésios 6:12 fala, a nossa luta, pois a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões. Então essa batalha você não vai perder dentro da sua casa. O seu lar é um ambiente de paz. Se Satanás está achando espaço, você vai repreender em nome de Jesus. Pastor, não sei fazer isso muito não. Estou vindo agora na igreja, estou participando agora da nossa célula, no nosso life group. É assim que fala? Life. Vamos falar life só para não errar? Life. Chama seu líder. Chama seu supervisor. E se o negócio for mais difícil,
chama o pastor Alex e a pastora Thaís. Ele vai pegar o óleo que tem aqui, irmão. Se tinha ficado algum resquício de capeta, vai sair em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Por último aqui, a decisão de perdoar sempre será uma arma poderosa. Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão independe de sentimentos, é um ato de obediência, fruto de uma decisão racional. Quem não perdoa sofre com ressentimento. Ressentimento significa ressentir o mal. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11 diz assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre vós, pois não ignoramos as suas intenções. Quero dizer algo aqui para você, que já estamos nesse encerramento. Não tem esse negócio de não foi nada não. Se você ofendeu, se você magoou, se você causou um dano, você precisa pedir perdão, e você precisa perdoar, você precisa liberar perdão, e nós precisamos consertar, para que Satanás não venha acusar ninguém. Esposa, você precisa perdoar o seu marido, e você também precisa pedir perdão para o seu marido. Marido, você precisa perdoar e pedir perdão ao seu marido se for necessário. Nós precisamos criar um ambiente de paz em nossa casa. Isso depende também de perdão. Tem pessoas muito machucadas, tem pessoas muito magoadas, que estão vindo para a igreja e às vezes não consegue perdoar, mas o Espírito Santo de Deus vai liberar esse perdão sobre a sua vida e sobre a sua casa, e o seu lar será sim um ambiente de paz. Eu quero que você fique em pé. Vamos lá? Vamos adorar o Senhor, depois eu quero estar orando por você, nesses minutos que me restam. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua